Senhoras e senhores, muito boa noite. Virtualmente, sejam todos bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Hoje, nas atividades das quartas-feiras, nossa primeira transmissão ao vivo. E sempre rogamos a Deus, a Jesus, que nos abençoe nesse trabalho, nesse momento tão difícil, tão complicado, e ao mesmo tempo que tenhamos em nossos corações otimismo de sempre. Para nossa alegria, hoje nós teremos como palestrante Rosana Romã, uma trabalhadora incansável de paz e amor. Então vamos todos nós prestar bastante atenção na palestra que irá proferir para todos nós, que é o capítulo 5º, 15º, Fora da caridade não há salvação. Então, vou fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15º, o item é o item 5. Após, farei a prece inicial, em seguida teremos a palestra com Rosana Romã. Após, nós daremos continuidade com a Alessandra nas vibrações e na prece de encerramento. Para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5 do capítulo 15º, caridade e humildade. Esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho. Esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda, e é o segundo, semelhante a este significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque tudo quanto se faz contra o próximo e contra Deus que se faz, não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres dos homens se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Agora convido a todos para juntos, em reflexão, em nossa prece, primeiramente sempre agradecer por este momento tão valioso em nossas vidas. Em seguida, nós pedimos a Deus, a Jesus, aos irmãos espirituais que nos amparem nesta noite, que possam sempre nos conduzir e nossa palestrante proferir as palavras certas, para que em nossos corações seja fixado, para que assimilemos o conteúdo e vivenciemos um dia melhor. Que Deus, nosso Pai, nosso Mestre, nos abençoe com as graças de Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, ilumine as nossas palavras, agradecendo o convite do Davi e da sua equipe. E hoje nós vamos falar sobre fora da caridade não há salvação. Nós vamos começar com uma pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos, na parte 3, a questão 879, quando ele indaga: qual seria o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza? Seria o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Portanto, praticar o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Mediante esta pergunta em que Kardec faz, nos remete a várias reflexões. Quando nós falamos de caridade, quando procuramos o sinônimo de caridade, o significado da caridade no dicionário, nos remete ao auxílio ao necessitado, à pessoa que precisa de uma ajuda. Mas Kardec, ele nos leva a uma amplitude maior do que é a caridade. Porque ele mesmo diz que a caridade tem que ser feita com o ardor do coração. Quando ele fala de caridade, ele nos remete ao amor e à justiça. Todos andam juntos.
Falar desta caridade não se limita, não tirando o mérito de uma ajuda material, tão necessária a tantos os necessitados, principalmente nos dias que vivenciamos. Nós dividirmos, multiplicarmos o que temos é necessário para o bem de toda uma sociedade. Mas Kardec nos leva a pensar o que Jesus vivenciou, o que Jesus colocou em prática quando ele disse que fora da caridade não há salvação. Ele nos diz dessa caridade ampla que nos leva a refletir sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, a elevação moral, a elevação espiritual, que nos remete a pensar como é que nós estamos amando ao próximo, porque nesse mesmo capítulo se diz amar a Deus sobre todas as coisas de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. E como amar ao próximo se não fazermos a caridade? Esta caridade que Kardec coloca quando ele nos fala da benevolência, da bondade que nós temos que ter um para com os outros, essa bondade que nos une, essa bondade com que faça que olhemos ao outro como se fosse nós próprios. Quando ele fala da indulgência, que é abrandar as críticas, os defeitos que apontamos no próximo. E nos dias em que vivenciamos, em que estamos todos aí, nos nossos lares, enfurnados, mais ainda nós precisamos utilizar com a indulgência. Porque se faz necessário olhar para o outro com os olhos do amor, com os olhos do coração. Apontar, sim, as qualidades, apontar aquilo que a pessoa pode nos proporcionar de melhor. Quando falamos de indulgência, é tornar a vida mais leve em dias tão difíceis que estamos passando. É tornar o outro mais próximo de nós. É nos aproximar daqueles que convivem conosco. Porque nós não podemos dizer que convivemos numa casa, e sim que convivemos num lar. E o perdão por quê? Nós estamos vivenciando dias que necessitam que nós paramos para refletir sobre as nossas atitudes. Perdoar é aproximar, perdoar é dar a oportunidade do outro estar novamente junto a nós, refazendo as atitudes. Jesus, quando perguntaram como veio viver Jesus, como Jesus exemplificou, foi justamente isso, através da benevolência e do perdão. A benevolência é quando nós nos colocamos ao bem ao próximo. E aí nos remete o que Kardec também nos diz. Quando falamos desse bem, lógico, nós sempre temos propósitos, mas cada vez mais para nos aproximar de Deus, para nos conectar com um mundo superior, esse bem tem que ser desinteressado. Esse bem tem que ser a quem quer que seja. Quando nós falamos da generosidade, quando nós falamos da fraternidade, quando nós falamos da própria bondade, não tem que ter fronteiras, não tem que ter impedimentos e muito menos preconceitos. Quando nós falamos da indulgência, é quando nós temos que ter o quê? A paciência, a resignitude, a ressignificação, a resignação. Vivemos momentos em que nós todos somos acometidos de uma necessidade coletiva, em que se olharmos para o outro com esses olhos de amor e caridade, aí sim praticaremos o que diz o próprio texto do Evangelho, seremos homens mais justos. E aí diz o próprio texto, amar ao próximo como a ti mesmo. E a nossa querida Joana de Ângeles nos dá um ensinamento sobre isso. Como amarmos a nós, como amar a nós, amar a si próprio, não o amor próprio, o egoísta, o orgulho, mas amar a si próprio. É fazendo uma limpeza dos nossos pensamentos, fazer uma higiene mental, uma higiene moral, uma higiene emocional. Vigiar mais os nossos pensamentos nesses dias em que são cometidos de notícias tão tristes. Nós precisamos ainda mais elevar o pensamento
na oração, na prece, na vibração. Quando ela diz assim, amor a si próprio, é olhar para nós com compaixão também, como olhamos para o próximo. Mas essa compaixão para que possamos ressignificar nos momentos em que agora estamos, mas sozinhos às vezes, pensar o que me acomete, qual a atitude que eu posso ter, como eu posso me melhorar, para que assim eu possa amar o próximo, ter essa compaixão, ter essa fraternidade, da mesma forma que gostaríamos que tivéssemos conosco. Fazer o bem ao próximo, da mesma forma que gostaríamos de receber esse bem. Por isso diz, fora da caridade não há salvação. Nós queremos evoluir, queremos nos aproximar de Deus. E Kardec aqui também nos coloca, para ter essa proximidade entre o Criador e a criatura, é necessário que tenhamos pureza, que tenhamos amor e que façamos a caridade. Esta caridade que, se nesse momento nos impede de estar ao próximo, perto, visitando, levando mantimentos, mas que seja essa caridade na prece, na oração, na caridade de ouvir, na caridade de sentir, de se colocar no lugar do outro. Quando nós falamos da indulgência, ao invés de levarmos as críticas, levarmos sim a vibração, para que tantas pessoas que equivocadamente estão tendo atitudes desnecessárias, possam sentir essa vibração e pela inspiração que vem do alto, renovar as atitudes, os pensamentos. Se não podemos estar próximos dos nossos entes queridos, podemos sim dar esse abraço fraternal através de um sorriso, porque temos tecnologia suficiente para isso. Ser ouvidos, deixar o outro falar. Se estamos na rua, por que não sorrir por um desconhecido, por um morador de rua? Mesmo que não tenhamos a necessidade de poder ajudá-lo, não consigamos ajudá-lo. Nós sabemos que nós precisamos dividir, compartilhar mais aquilo que temos. E o que nós temos em maior potencial, como diz o texto, é o amor. Essa centelha divina que está dentro de nós, que Jesus a cada dia demonstra para todos nós, através do seu Evangelho, através dos exemplos que nos deixou, é o amor. E esse amor não tem fronteiras, esse amor não tem barreiras, esse amor não tem nem o próprio Covid, nem o próprio vírus. Isso sim nós precisamos espalhar por toda a parte que possamos levar. Numa mensagem, numa voz no telefone, num sorriso no WhatsApp, no vídeo, de qualquer forma. Se pudermos sim compartilhar os bens materiais que temos, sim façamos. São muitos os necessitados. E quanto mais nós compartilhamos, mais nós tornamos esse mundo melhor. E há uma história de Chico, que ele trouxe através de Emmanuel, que diz o seguinte: um homem chega ao Senhor e diz: como é que eu posso ajudar o seu reino? Ele diz: vá conversar com uma planta, vá conversar com a árvore e vá conversar com o vento. Ele vai te dar quais são as lições que você necessita. Chegou ao vento e disse: qual é a sua função? Ele falou assim: a minha função é abrir caminho para as sementeiras. Mas eu também gosto de, através do meu sonido, levar um pouco do som aos solitários, aos enfermos. Perguntou então a flor: e você? Ela falou: eu começo a fazer os frutos. Mas eu também gosto de levar o perfume a tantos lugares impuros, a tantas impurezas, tornar melhor a beleza desses locais. E por final chegou a árvore. Ela falou: aqui estou para proteger o ser humano, mas diante de mim existe um poço, aonde existem umas rãs. E eu as protejo também, mesmo sendo uns insetos. Porque um dia essas rãs, elas vão tirar todos os vermes que comem a minha raiz.
Eu também faço. E nós? O que podemos fazer um pouco mais? O que nós temos um pouco mais de nós para ofertar? Sim, porque nós precisamos nos ajudar mutuamente. Precisamos uns dos outros. Todos nós estamos numa condição única. Todos nós somos iguais perante a Deus. Todos somos filhos do mesmo Pai. Precisamos sim pedir ajuda, porque aqui também diz da humildade. E ser caridoso também é ser humilde, porque nós precisamos estender a mão, mas também estender a mão para receber do alto e do próximo a ajuda que tanto necessitamos, como aqui na própria Casa de Paz e Amor, que tanto recebemos, que tanto nos inspira a continuar a servir, porque esse belo recanto nos traz todas as ferramentas, nos traz todas as oportunidades de sermos auxiliados pelos amigos espirituais e pela própria família nucleana. Nós aqui ficamos e remetemos a todos aqui, os ouvintes, e a nós. Como podemos ser mais caridosos para conosco? A depressão, e se ainda não conseguir, pedir auxílio. Mas, quantas vezes deixamos as nossas próprias problemáticas de lado e olhamos para o próximo, e aí vemos que era tão insignificante o nosso problema. E aí temos a oportunidade de ver o quanto nós podemos ser esse justo que o Kardec nos coloca na pergunta, e que Jesus já diz: amor, justiça e caridade. Fora da caridade não tem dogmas, não tem preceitos, mas tem sim a receita, que é o amor. Que é esse amor que nós desejamos a todos agora. Que é esse amor que nós proferimos no ensinamento, mas principalmente na ajuda. Estamos a caminhos, estamos aprendendo juntos. E quanto mais amarmos uns aos outros, mais nos tornaremos fortalecidos para vivenciar, para superar, para crescer, para evoluir e para tornar esse mundo um mundo mais de paz, um mundo mais de fraternidade, um mundo mais de amor. E por que não dizer da própria felicidade? Amar a Deus, porque nós só poderemos sentir esse amor a Deus se amarmos ao próximo. Porque através desse próximo é que nós chegamos a Deus. Quer agradar a um pai, agrade ao seu filho. Quer agradar a Deus, quer chegar próximo do Pai misericordioso. Pacientes para conosco, para com o próximo. E nós, como a árvore, como a flor, como o próprio vento, o que podemos espargir por tantos cantos? O que podemos levar através da nossa prece, que chega ao longe, da nossa vibração, que pode alcançar o outro lado do continente? O nosso familiar, que está em outro local, mas que um telefonema pode ajudar. O nosso vizinho, que por muitas vezes precisa somente de um bom dia. Um estranho na rua, que precisa de um sorriso. E também olhar no espelho e olhar para nós. E vermos que nós temos a nossa importância. Somos filhos de Deus. Merecemos o melhor. E para isso, só o amor vai construir esse melhor. Deus nos abençoe. Jesus esteja entre nós, em cada lar, em cada canto que houver o Evangelho. E com certeza, juntos passaremos por tudo, juntos venceremos e ainda nos tornaremos com dias mais felizes. Muito obrigada. Obrigada, Rosana, pelas palavras, pelos ensinamentos. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos, com amor, com caridade, fraternidade, chegar até Ele.
Neste momento no trabalho, nós vamos dar início às vibrações pelo planeta, as vibrações para nós e fluidificação das águas. Que nós todos possamos estar unidos em pensamento com o Pai Maior, elevando ao alto todas as nossas ações de gratidão, agradecendo pelo dia que tivemos, agradecendo pelos desafios que nos são colocados, pois eles pertencem à nossa construção moral, espiritual. Eles estão ali para fazer com que nós possamos olhar ao Pai com mais atenção e aprender. E se tivermos o Evangelho sempre como nosso norte, tudo ficará mais fácil, tudo ficará melhor. Se você quiser fechar os seus olhos, sentar de uma maneira confortável, com o pensamento ao mais alto, inspire lenta e profundamente e expire. Inspire e expire. A ligação com os nossos mentores, os mentores que trabalham incessantemente aqui na Casa de Paz e Amor, neste momento nos acolhem. Do mais alto, uma luz intensa, bem tênue, ilumina o nosso coronário, passa pelo nosso frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, dá volta pelas nossas pernas, plantas dos pés, ilumina a nossa coluna vértebra por vértebra, fechando novamente no coronário. Nós somos luz com o Pai, nós somos luz com este planeta, e juntos em pensamento, de mãos dadas, nós vamos dando o melhor de nós, para que essa luz jorre por todos os cantos e recantos, aonde ainda não exista a presença do Pai. Ali nós estaremos levando amor, levando a fraternidade, levando a caridade, levando uma palavra de conforto, um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Todos nós aqui neste planeta somos necessitados do Pai, somos necessitados de amor. Mas nós podemos a todos, em forma de amizade, em forma de carinho. Sejamos todos agora uníssonos com o planeta, imaginando que todos os rios, todas as nascentes, todos os oceanos, dali aquela água jorre no nosso corpo, lave a nossa alma e lave junto do Mestre, com todo carinho e proteção. Nós vamos direcionando todas essas vibrações para as águas, as nossas garrafinhas de água, o copo d'água que está ao nosso lado. E se ali não está, mentalize. Mentalize ali o remédio que o Pai coloca para a sua saúde moral, espiritual. A espiritualidade nos abraça, nos agradece, e que nós possamos, sempre juntos, seguir no caminho do Pai. Neste momento, finalizando o trabalho, nós vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, amigos espirituais, amigos ouvintes, obrigada pelo tempo da atenção, obrigada, Rosana, pelas palavras, pelo ensinamento, e que nós possamos estar novamente unidos no próximo trabalho. Que assim seja. Uma boa noite a todos.